Olá, seja bem-vindo a mais um Joycast. Esse é um canal dedicado para você que gosta de conhecer um pouco mais de negócios, da nossa empresa, dos nossos parceiros, mas hoje em específico falando de carreira profissional. Bom, ser promovido, crescer profissionalmente, né? Vamos falar da carreira propriamente dito. Uma carreira profissional é um conjunto de todas as suas experiências de trabalho ao longo de uma jornada. Se você visa uma carreira de sucesso, precisa saber como se diferenciar de outros profissionais. Quanto mais especializado você for, maiores serão as chances do seu sucesso. Hoje, e novamente, estamos com o Douglas Menezes. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado. Douglas é um grande amigo. Ele é empresário do ramo de alimentação da Super Pizza Pan, palestrante, coach, diretor executivo na ProTreine e que é uma empresa parceira da AZ Consultoria em treinamentos e é um parceiro aqui também do Joycast. Bom, se você tem dúvida, quer saber mais alguma coisa, perguntas, mande pra gente. Nós vamos ter o prazer de responder para você e com certeza trocar aí algumas figurinhas sobre isso. Carreira profissional. Douglas, se a gente olhar para o teu histórico profissional, eu te conheço, né? E eu sei que em muitos momentos da sua carreira, principalmente lá atrás, você teve 6 promoções em 8 anos. Vamos começar por aí. Qual é o segredo? Obrigado mais uma vez pelo convite. Uma alegria estar aqui, com certeza, e dividir um pouco com quem nos assiste para, enfim, tentar de alguma forma incentivar ou trazer alguma dica que pode ser útil. Eu tive essa experiência no período de 8 anos ter tido 6 promoções. E quando eu comecei a gostar das promoções, vamos dizer assim, eu comecei a analisar se havia uma lógica para essa promoção. Legal. E eu acho que pela primeira vez hoje, em algum local que seja público, eu estou dividindo esse conceito meu que eu acabei criando como uma lógica da promoção. Certo. Que lógica é essa? Que eu acabei identificando que quando eu traçava esses caminhos, as coisas fluíam de forma muito natural. A primeira coisa, Ângelo, era eu precisava saber onde eu queria ir. Perfeito. Qual que era o meu objetivo. Então eu estava dentro da empresa e eu analisava, eu quero ir para aquela posição. Quando eu definia qual era a posição que eu queria estar, o segundo passo, importantíssimo, era comunicar ao meu chefe. E também comunicar não só ao meu chefe, mas se fosse em um outro departamento, comunicar o chefe daquela área também que eu estava interessado naquela posição. Boa. A forma de você comunicar faz toda a diferença. Não é chegar lá, eu estou infeliz aqui, ou eu quero mudar. Não estou atingindo minha meta aqui, quero ir para lá. Tem que ser de um jeito estratégico. Perfeito. Olha, eu amo o que eu faço, vocês acompanham o meu trabalho, mas eu entendo que vocês querem pessoas que queiram crescer e eu me vejo hoje interessado em ocupar determinada posição e eu quero que vocês saibam que estou batalhando para isso e quando houver um processo seletivo gostaria de participar desse processo. Porque as pessoas tendem a acreditar que o chefe tem bola de cristal para saber o que você quer. Perfeito. E às vezes a empresa, não às vezes, mas muitas vezes a empresa ela é egoísta no ponto. Essa pessoa está desempenhando um ótimo trabalho, para que eu vou tirar essa pessoa daqui e arrumar dor de cabeça e colocar ela numa outra posição? Então, os chefes acabam, né, se acomodando, só que você está ali querendo mais. Né? Então, depois de você fazer essa comunicação, você precisa saber exatamente quais são as qualificações que aquela posição, aquele cargo que você almeja, exige. Okay. Porque, aquela posição exige inglês, eu não falo inglês, como é que eu quero ser promovido? Aquela posição exige que eu tenha uma boa facilidade, habilidade de comunicação, ou técnico, a parte de informática, não importa. Você precisa saber qual que é a descrição de cargo daquela atividade e você se preparar, estar pronto, preparado para aquela posição. Depois que você estiver pronto, preparado para aquela posição, eu digo que isso é algo fundamental. Você tem que apoiar, se você for um chefe intermediário, um coordenador, por exemplo, um supervisor, e você quer cargos mais elevados,
você precisa preparar alguém para ficar no seu lugar. A empresa muitas vezes não tem a necessidade de arrumar uma dor de cabeça em tirar uma posição que está indo bem para tentar arrumar uma outra pessoa. Então você, como líder que já tem equipe, precisa começar a preparar alguém para te substituir. Isso facilita muito esse processo evolutivo de uma promoção. Legal. E por último, e não menos importante nesse processo, é você estar entusiasmado, motivado. Ângelo, eu tive o caso, eu assumi isso em final de 2017, a superintendência de uma empresa. Eu tinha 3.000 funcionários na minha equipe, e quando eu assumi eu tinha alguns gerentes, tinha supervisores e tinha muita gente, que eram 3.000 no total. Claro. Mas uma das pessoas que estava na equipe, assim que eu entrei, eu percebi uma grande desmotivação por parte dela. E eu a chamei para conversar. Falei, você não está feliz, você não gostou de mim, eu acabei de chegar, o que está acontecendo? Tal. E ela falou, o teu antecessor havia prometido para mim uma promoção. Uau. E eu fiquei muito chateada porque ele saiu, você assumiu e todo aquele histórico foi perdido e agora eu estou desmotivada. Eu falei para ela, se coloque no meu lugar, você promoveria alguém desmotivado ou alguém que estivesse motivado? Porque as chances de você ser promovida hoje são quase zero, desmotivada. Agora, as chances de você ser demitida são altas, porque uma pessoa desmotivada pode ser desligada. Claro. Então, eu disse para ela, se você quer ser promovido, independente do momento que você estiver dentro da organização, esteja com brilho nos olhos e faça o teu melhor. Esse é o processo, a lógica da promoção na minha cabeça. Show. Sabe, carreira profissional ela é interessante e você trouxe um ponto legal aqui. Antes da gente avançar, estar preparado para o cargo, sensacional. Agora, se você deseja crescer profissionalmente, que foi a nossa pegada inicial, você precisa estar preparado para o cargo acima. Sim. Você tem que estar preparado. Poxa, mas eu acabei de ser promovido. Então já se prepare, porque se você assumiu aquela vaga, significa que você já estava pronto para ela. Estar pronto para ela agora é entregar. Exato. O que precisa fazer agora é se preparar para a próxima vaga. Então esse olhar é fundamental quando olha para os teus soft skills e para os teus hard skills. Já falamos disso no canal, assista o nosso vídeo, que com certeza vai te ajudar a fechar esse raciocínio. Falando de motivação, então, que você trouxe aqui, esse é um ponto muito importante para crescer. Sim. Né? Com certeza. Nenhum líder terá o prazer de promover alguém que esteja desengajado, como você citou. Como e qual é a saída aí para fazer esse movimento aqui para crescimento do profissional, Douglas? Então, Ângelo, a gente sabe que a motivação ela é uma porta que ela é aberta de dentro para fora. Os líderes só têm a habilidade de bater nessa porta de forma inteligente, mas Perfeito. Quem vai abrir essa porta da motivação é a própria pessoa. Eu mesmo, é isso aí. Se a gente separar a palavra, motivação é motivo para ação. Isso. Então, se eu quero ser promovido, eu preciso mirar na promoção, mirar no meu próximo objetivo e dar o meu melhor agora. Tem uma frase que é clássica, é um clichê, mas eu gosto muito, que diz: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Qual que é o melhor carro do mundo? É o meu. É o que eu tenho. A melhor casa, tudo. É o que eu tenho hoje é o melhor, porque é o que me favorece a eu realizar os meus objetivos. Então, amar o que faz, mesmo que você esteja almejando outra coisa e outra atividade, outro cargo, não tem nada de errado nisso. Uhum. Você tem que dar o seu melhor aqui até que você vá para outra posição. Uhum. Falando em valorizar o que tem, a gente tem uma dificuldade como ser humano de valorizar a posição, porque é nosso isso, do ser humano. É verdade. Você compra um carro, você tá com aquele brilho nos olhos, com aquela empolgação, você quer mostrar para todo mundo. Depois de um tempo, nossa, você já quer outro carro, aquele carro já não é mais legal, e assim vai. Então a gente vai perdendo, é uma falta de contentamento gigantesca. E aí, assistindo um podcast e assistindo um vídeo, eu acabei ouvindo uma história que eu achei sensacional. Um homem estava infeliz, igual a pessoa às vezes está na profissão dela, estava triste com o seu sítio. E por coincidência, nessa exemplo que dão, que eu acredito que seja lúdico, né? Ele morava na rua do Olavo Bilac, que é um poeta. E ele falou para o Olavo Bilac: olha, você tem facilidade com as palavras, você poderia me ajudar
a redigir um texto aqui, né, para fazer um anúncio no jornal. E o Olavo Bilac falou, claro, eu vou fazer com o maior prazer. E aí chegou e redigiu o texto para ele, né? Vende-se encantadora propriedade, onde os pássaros cantam ao amanhecer no extenso arvoredo. É cortada por um refrescante e cristalino rio, do Ribeirão, né? Ali ao lado da residência, da propriedade. E ainda ela é banhada pelo sol nascente e oferece tardes tranquilas ao lado de uma deliciosa varanda. Aí ele escreveu aquilo, né? A facilidade do poeta para colocar as palavras e tal. E o Olavo Bilac encontrou com ele alguns dias depois, né? E falou, e aí, meu amigo, você conseguiu vender o sítio? Como é que ficou essa história? Ele falou, olha, eu nem cheguei a fazer o anúncio, porque quando eu li o anúncio que você fez, eu vi a maravilha que eu tinha e desisti de vender. Então, assim, não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Dê o seu melhor onde você está para alcançar patamares maiores. Muito bom. Antes de nos aprofundarmos, eu vou deixar você com os nossos patrocinadores. Bom, sensacional essa história do Olavo Bilac, mas vamos dar uma aprofundada, né? O que pode ser feito para ter, então, uma carreira de sucesso? Já que estamos falando de carreira profissional, Douglas. Conta para nós. Poxa, eu tive várias experiências assim profissionais e contatos também com metodologias, filosofias, e eu conheci num período da minha vida uma filosofia chamada Ikigai. Eu até sou formado em coaching, e uma das minhas formações é a formação em coaching Ikigai. E eles têm um conceito muito interessante, que aí eu vou falar agora de forma muito superficial, mas vai ajudar com certeza quem está nos assistindo sobre carreira. Legal. A primeira coisa que se diz é, você tem que identificar aquilo que te dá brilho nos olhos, aquilo que você tem paixão. Porque se você fizer algo que você não tem brilho nos olhos, não tem paixão, as coisas não evoluem. Então, se você não tem paixão, não tem brilho nos olhos, volta e procura alguma coisa que te dê brilho nos olhos para você identificar se é o teu sucesso de carreira. Certo. Aí você vai para a segunda etapa, Ângelo, que é você ter vocação. A pergunta, a provocação é, você consegue ser o melhor nisso que você está querendo fazer? Na tua cidade, no teu bairro, no teu país, no mundo, não importa. Pense assim, eu consigo ser o melhor? Ou seja, eu tenho talento para isso? Eu tenho vocação? Ah, então tenho. Tenho brilho nos olhos nisso e tenho vocação. Legal. Às vezes a pessoa pode dizer assim, por exemplo, eu, Douglas, eu adoro cantar. Acho maravilhoso, lindo quem canta. Beleza. Então tá, tenho brilho nos olhos? Tenho. Sei cantar? Tenho talento? Tenho vocação? Zero. Eu conseguiria ser um cantor famoso? Nunca. Impossível. Então eu volto, porque isso com certeza não vai ser o item que vai me fazer ser uma pessoa de sucesso profissionalmente. Legal. Aí eu vou lá, tenho brilho nos olhos, tenho vocação. Aí o terceiro item é, me dá dinheiro suficiente para eu realizar os meus sonhos pessoais e profissionais? Por exemplo, meu desejo é fazer uma viagem internacional por ano, ter um carro bacana, ter uma casa. Aí tem pessoas que vão fazer uma outra analogia para ficar fácil a compreensão. Eu gosto de fazer artesanato. Tá. Puxa, tenho brilho nos olhos? Tenho. Você tem vocação e talento para o artesanato? Tenho. Tá. As pessoas falam que o trabalho que eu faço de artesanato é lindo, legal. Dá dinheiro para eu realizar os meus sonhos? Minha casa, o carro do jeito que eu quero, a viagem internacional por ano, uma viagem nacional. Não dá, nem perto, não tenho condições. Não, isso não rola. Então, eu volto lá para conseguir alguma coisa que atenda esse princípio. E por último, e não menos importante, tem que ser algo que seja congruente com os teus valores, ou seja, não pode ferir os teus valores, e tem que ser bom para o planeta, bom para a humanidade. Porque, por exemplo, eu vou falar lá, é um exemplo muito radical aqui, tá? Mas a pessoa diz assim, eu vou vender drogas, por exemplo. Vou vender drogas, eu adoro vender, então tenho brilho nos olhos pela venda. Tenho vocação? Tenho facilidade em vender e tal.
Dá dinheiro? Dá dinheiro. Opa, passou pelos 3. Mas e aí? E os meus valores? Meu caráter e tal. Então, se não passa pelo valor, caráter, não faz bem para a humanidade, não faz sentido. Perfeito. Então, quando você tem brilho nos olhos por aquilo, quando você tem vocação, dá dinheiro suficiente para você realizar os seus objetivos e ainda não fere os seus valores, a interseção disso é o que a gente chama de sucesso profissional. Show. Sensacional. Em resumo, a gente está falando então de formar competências, né? E executar elas. Até com uma certa proatividade, com um comportamento aqui. Sim. Mas como formar então essas competências, Douglas? Olha, pergunta interessante porque eu lidei muito no mundo corporativo com os RHs, os recursos humanos das organizações. E o mundo de RH, ele respeita muito a sigla, né? O acrônimo CHA, que quer dizer conhecimento, habilidade e atitude. Quando eu tenho conhecimento sobre algo, né? E eu tenho a habilidade para fazer, né? Coloco em prática aquilo que eu tenho na teoria, e eu tenho atitude, os RHs reportam que é assim que se forma uma competência. Mas o que a gente muito vê no dia a dia, dos nossos treinamentos, para as pessoas que a gente faz mentoria ou até sessões de coach, é que as pessoas têm muita dificuldade em formar uma competência. Com certeza. E nós tomamos a liberdade, né, dentro da ProTraining, em criar uma nova forma, uma nova metodologia, uma nova abordagem que pudesse fazer com que as pessoas tivessem mais facilidades para formar essa competência. Legal. E a gente acabou criando uma técnica chamada Chapéu, que ela inclui não só o conhecimento, habilidade e atitude, mas amplia em mais 3 palavras, né, essa formatação. Quando a gente está falando do P, nós estamos falando de persistência. Boa. Porque normalmente as pessoas não desistem ou não formam a competência porque é uma dificuldade técnica, mas porque elas desistem no meio do caminho. Então, o fracasso não está na dificuldade técnica, mas sim na desistência, certo, muitas vezes. Depois do P, eu vou para o E, o entusiasmo. Ângelo, as pessoas, se elas não tiverem brilho nos olhos, desculpa a palavra, mas se elas não tiverem tesão por aquilo que elas estão fazendo, elas tendem a desistir. Então, quando eu tenho um propósito que é maior, né, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como já dizia o Viktor Frankl. Eu tenho que ter esse entusiasmo, esse brilho nos olhos. E por último, e não menos importante, o E, que quer dizer... Chapéu com P-E-U, que é o utilizar. Boa. Quando eu tenho o utilizar, que é o chapéu, né, conhecimento, habilidade, atitude, persistência, entusiasmo, e o U de utilizar. Porque saber e não fazer é como se nós não soubéssemos. Se eu tenho a informação e não coloco em prática, não vale de nada. É até bíblico, a fé sem obra é morta. Se eu tenho fé, mas não executo nada com a minha fé, não é preciso ou não adianta ter a fé. Show. Então, para se formar uma competência, use e abuse da técnica Chapéu criada por nós e com muito carinho e muita liberdade dividindo com vocês. Muito legal. Douglas, mais uma vez, muito obrigado, né, por todo o ensinamento e todos esses conhecimentos que você tem trazido para nós. Legal. Obrigado. Eu que agradeço. Bom, você fica então com todo esse conhecimento, lembrando, tem dúvidas, manda lá para nós, compartilha esse canal, dá o like pra gente, isso vai nos ajudar bastante. E também ative o sininho, porque cada vez que nós postarmos um episódio novo, você vai estar em primeira mão recebendo essa informação. Carreira profissional, tem dúvida, quer saber mais, quer conhecer um pouco mais profundamente da técnica Chapéu? Entre em contato com a gente, nós vamos ter o prazer de ir até a sua empresa, fazer uma videoconferência, explicar para você como funciona, será um prazer. Muito obrigado, até a próxima. Tchau.